Olá, queridos, bom dia, bem-vindos, um feliz sábado a todos, que haja muita alegria no coração de todos, porque afinal hoje é um dia da alegria também, não é? Nossa história hoje foi escrita pela Sandra Gordon, e a Sandra está falando sobre a importância da gente distinguir a voz das pessoas, especialmente a voz de Deus. Ela diz que ela consegue realmente identificar a voz da mãe dela no meio de uma multidão. Não é porque a mãe é barulhenta, muito pelo contrário, a mãe é muito delicada no falar. Mas há anos ela ouve essa voz da mãe, né, chamando ela pelo nome, desde criança, chamando ela para acordar, para comer, depois da escola, ali no meio das crianças brincando, chamando para vir para casa, no parque, andando uma atrás da outra, conversando. Nossa, elas já passaram tanto tempo juntas que ela poderia reconhecer a voz da sua mãe em qualquer lugar. Mas da mesma forma, ela aprendeu a confiar na voz de Deus para tomar as suas decisões, especialmente as grandes decisões. Enquanto ela crescia, a mãe a ensinou a ouvir a voz de Deus. E como ela fez isso? É assim, ó, ela lia histórias da Bíblia para Sandra, para que ela pudesse aprender a distinguir entre o certo e o errado. A mãe fazia alguns tipos, digamos assim, de joguinhos com a Sandra enquanto o pastor pregava, mas joguinhos que fizessem ela prestar atenção no sermão do pastor, tá? E assim ela foi garantindo também experiências, por exemplo, de estar sempre na escolinha sabatina, estudar lição, né? Estar no programa dos jovens, estar sempre envolvida nas ações da igreja, para que ela, à medida que crescesse, pudesse também aprender a distinguir entre aquilo que era egoísmo e aquilo que era a voz de Deus. E ela aprendeu a fazer isso. Só que à medida que ela foi crescendo, se tornando jovem, adulta, essa responsabilidade de passar tempo com Deus e de ouvir a voz dele não era mais da mãe, mas era dela. E ela tinha que fazer então suas escolhas, né? Ler a Bíblia ou não ler, de orar ou não orar, antes de dormir, e ouvir essa voz mesmo e fazer aquilo que essa voz dizia. E toda vez ela disse que ela se esquecia de ler, que ela não orava, que ela ignorava, ficava sempre mais difícil de tomar a próxima decisão e de entender quais eram os planos que Deus tinha para ela. Mas o amor de Deus é sempre, né, maravilhoso e nos alcança. Então, quando ela deixava de lado e ela ficava confusa, perdida, buscando orientação, ela se atentava para aquela voz que a mãe dela havia lhe ensinado a confiar. Ela disse que não tem como explicar, não, mas ela sabe quando Deus fala com ela. E é uma sensação estranha de calma, é uma certeza inconfundível para ela. Ele não fala com a Sandra da mesma forma que ele fala com a mãe dela ou com o pai dela, né? O Senhor sabe como a gente pode entender melhor a sua voz. Mas essa voz de Deus já fez com que ela escolhesse uma universidade cristã, fez com que ela fosse selecionar na Coreia do Sul, guiou ela para escolher um esposo que fosse maravilhoso. E a cada dia há escolhas para serem feitas. Só que para a gente conseguir entender e conhecer a voz de Deus, a gente precisa ter tempo para passar com Deus, para conhecê-lo, né? Nem sempre, às vezes, é fácil, mas graças a Deus que Ele, Senhor, nosso Deus é misericordioso. A gente tem que sempre pedir para que Ele nos lembre, inclusive todas as manhãs, de passar tempo com Ele, de orar, para a gente permanecer em sintonia com a voz dEle, para sermos guiados de uma forma adequada. E você conhece a voz de Deus? Você consegue distinguir ou é só a sua voz que determina tudo aquilo que tem que ser feito? Tire tempo para estar na presença dEle, porque você vai aprender muito. E é importante para a gente poder ser guiado de uma forma adequada para chegarmos ao lar celestial. Ótimo dia, até amanhã.